bem-vindo a mais um podcast na Correria. Bom, aqui a gente realmente para conversar sobre aquilo que vale a pena, sobre saúde, propósito, qualidade de vida, tudo que acontece no dia a dia, mesmo na correria. Eu sou o Diego Santana, personal trainer, especialista em movimento. Sou Suelen Batista, sou mentora educacional e orientadora. E hoje, para bater um papo aqui com a gente, apresento a vocês Thiago Souza, um educador financeiro, que além de entender de números, entende também de pessoas, né? Conhece comportamento e vai falar um pouquinho para a gente como cuidar do dinheiro e, ao mesmo tempo, como isso reflete na saúde mental, emocional e até mesmo a física. Certo, Thiago? Certo, obrigado pelo convite, Suelen, Diego. Espero poder ajudar um pouquinho, compartilhar conhecimento. Vamos começar com uma pergunta difícil, que é: por que é tão complicado falar de dinheiro? Por que as pessoas têm tanto receio em abrir o assunto sobre finanças? Em relação ao assunto finanças, eu acho que é um pouco cultural. Questão de ser tabu falar de finanças, de criação, né? Eu tive uma criação que não era comum falar de finanças em casa. Meu pai até hoje não gosta de falar de finanças. Minha mãe é mais aberta, mas meu pai não gosta de falar do assunto financeiro. Uhum. Você perguntar para um adulto quanto que ele ganha é quase algo... É uma ofensa, né? É muito invasão de privacidade você perguntar da vida financeira de uma pessoa. Então eu acho que é um pouco cultural, um pouco de tabu. Isso é ruim porque as pessoas acabam não conversando. Então, assim, como você vai compartilhar conhecimento sendo que você não gosta de conversar com isso com alguém? Então eu acho que é bem cultural nós não conversarmos sobre a vida financeira pessoal da pessoa. Tem um bloqueio, né? Em casa, todo mundo tem esse bloqueio e a gente não consegue falar muito sobre o quanto ganha, sabe? Como que estão suas contas do mês e tal. Aí todo mundo tá quebrado, apertado e... Você fala de várias áreas da sua vida, até algumas muito mais íntimas, mas da vida financeira não a gente se não gosta de fala. falar. E a gente sabe o quanto que é importante, né? Discutir sobre isso, trazer essa conversa para a família, que isso realmente ajuda a resolver problemas, porque quando o financeiro não tá bem, a família toda sofre, né? Na questão emocional. Sim. Não tem essa relação Não, total. super... Um diálogo aberto é legal, porque muitas vezes a gente não... É comum, tá? Não é raro, é comum. Casais têm vidas financeiras separadas e até secretas entre eles. Já peguei vários casais que um não sabe quanto que o outro ganha, quanto que eu tenho guardado, o que ele faz com o dinheiro. Aí gera aquelas traições financeiras de comprar uma blusinha, falar que pagou 100, mas na verdade pagou 200, e começa a esconder dinheiro, guardar. Então é ruim porque, assim, né, se é uma família, tem projetos compartilhados. E muitas vezes um acaba prejudicando, e é normal, às vezes, um acabar prejudicando a família inteira por uma decisão errada. E são traições financeiras que acontecem pequenas e vai escalando até ficar algo grande. Thiago, nesse ponto, então, a gente pode falar que o dinheiro tem uma relação mais emocional ou racional, assim? Eu diria que não totalmente, mas a maior parte é emocional. Emocional. Se eu fosse fazer uma outra especialização, eu faria psicologia, eu não faria economia, porque é muito emocional, é muito emocional. Dinheiro está muito ligado às decisões financeiras, ela é muito emocional. É comum também eu pegar a consultoria de uma pessoa que ela é gestora financeira da empresa, e em casa ela não consegue fazer isso, por decisões emocionais. A empresa não é emocional. A empresa é muito mais racional, então é muito mais o certo a se fazer, financeiramente faz sentido, não faz, e a conta tem que fechar. Mas em casa já não consegue, não, né? Com certeza são decisões emocionais. Se a pessoa está mal emocionalmente, questão de serviço, relacionamento, amizade, ela se prejudica financeiramente. E quando que você percebeu isso, essa conexão do financeiro com o emocional? Durante as consultorias? Quando eu comecei... em 2014, a atender algumas pessoas, conversar sobre isso, eu era muito racional, eu era muito lógico, porque eu sou de exatas, então era muito quadrado. Pô, Diego, você tem que fazer isso aqui, por que você não faz? E eu pensava de forma igual eu penso, racional. E eu via que as pessoas tomavam decisões que não faziam nenhum sentido racional, financeiro. E aí eu fui começar a entender essa questão emocional. Conta pra gente isso daí, como que foi? Como que você surgiu no mundo das finanças? Porque você veio da engenharia civil, e aí, como é que foi acontecendo? É uma área que eu sempre gostei.
Realmente, Aham. desde criança, eu gosto do assunto finanças. Eu perguntava para meus pais, mas com meu pai nunca conversava sobre finanças. E eu cresci uma criança curiosa para a parte financeira. Eu tive a felicidade de ganhar um livro quando eu era criança, do Pai Rico, Pai Pobre, e eu li e eu gostei. E fez muito sentido na época eu entender aquilo ali. Só que mesmo assim era muito difícil falar de finanças em casa, com alguém. Quando eu fui fazer faculdade, né, eu fiz engenharia civil e administração, eu lembro que na minha faculdade tinha 3 pessoas na faculdade que faziam investimentos, que eram um professor. E não se falava muito Não se disso, né? falava. Não tinha esse Era um monte professor, um reitor e um aluno. E você ia conversar com eles, parecia que era um segredo. Eles não podiam contar que eles tinham de... Eu não queria nem saber quanto que eles tinham investido. Eu queria saber assim, tá, Como quais foi, ativos você tem, qual ação. Eles não contavam. E eu fui buscar, eu sempre gostei. Daí com 18 anos eu comecei a investir na bolsa. Eu gostava, comecei a Por investir. curiosidade, Por curiosidade, assim. 100% curiosidade. Não tinha muito dinheiro naquela época, mas eu gostava da ideia de investir. Eu gostava da ideia de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Quando eu Que comecei é um conceito que veio do livro aí. que é o conceito do rico, do rico do pai pobre. É. Ele fala que para você medir o quanto que você é bem sucedido financeiramente, não é o quanto que você ganha trabalhando que vai dizer, é o quanto você ganha sem trabalhar. Mas na ideia de você não ter a necessidade de trabalhar pelo dinheiro. Porque muitas vezes as nossas decisões ela é tomada em cima do dinheiro. Sim. E quanto menos a sua decisão ela é focada na parte financeira, mostra que você está cada vez mais independente financeiramente. Desde você trabalhar para ganhar dinheiro e não trabalhar, aceitar não trabalhar para não ganhar aquele dinheiro, até quando você vai no restaurante que você escolhe o que você quer comer pelo que você quer comer. Ou seja, para você ter liberdade de escolha, você precisa estar bem financeiramente. Precisa, porque senão você acaba escravo do que você pode fazer e do que você tem que fazer. Então essa liberdade financeira ela vem justamente também dessas você ter liberdade para escolher. Eu sempre brinco com a questão do restaurante porque a gente não come o que a gente quer. A gente come aquilo que a gente pode pagar. A gente vai no restaurante assim, tá, o que eu vou comer que custa R$50? Aí você vai ter um limitador dos R$50, você vai procurar comida. Uma vez eu fui no restaurante que não tinha preço, só tinha o item, assim. E é estranho, porque você se sente, tá, o que eu vou pegar? Que eu posso, né? Aí Até você onde? fica tentando imaginar que aquela comida que você conhece, o prato, é mais barata ou mais cara. Mas é uma experiência diferente. Mas isso mostra realmente o quanto que nós estamos mais próximos ou mais afastados dessa independência financeira. Entendi. Mas você estava contando da sua formação. Tá. Aí você conversava com esse reitor que tinha... E daí eu me formei, só que daí quando eu me formei eu sempre gostei muito desse assunto. Eu lembro que em 2011, né, depois de formado, eu criei o hábito de mandar e-mail para meus amigos mensais falando sobre dicas financeiras. Eu lembro que o título era Faça Previdência Privada, use o cartão de crédito de forma racional. E eu mandava para a minha lista, na época, que eram meus 15 amigos da faculdade, eu mandava. Até que chegaram algumas pessoas, meus amigos, falaram assim, Thiago, já que você gosta de finanças, tá, e no mundo corporativo eu fui trabalhar também, indiretamente, na parte que cuidava de dinheiro. E é questão de habilidade, identificar, eu acabei indo para essa área. Aí meus amigos chegaram até mim, pediram dicas de como eu deveria lidar eles deveriam lidar com as finanças. Seja porque estava endividado, seja porque estava com dinheiro guardado e não sabia o que fazer com esse dinheiro, ou porque não guardava dinheiro. Aí foi de forma informal. Em 2014 eu comecei a atender essas pessoas de forma informal. Em 2016 eu atendi uma pessoa. E essa pessoa ela tinha um problema grave, mas era fácil de resolver. Não era complexo. E assim, felizmente foi muito rápida a resolução do problema dele. E a pessoa mudou da água para o vinho. Que legal. Chegou na empresa, o chefe viu que mudou e perguntou, o que Você aconteceu fez, que né? você mudou? E ele falou assim, conheci um rapaz, ele me fez uma consultoria e foi desse jeito. E o dono da empresa me chamou. Falou, igual ele tem vários aqui. Você não quer fazer um planejamento com a gente, junto com nossos funcionários? Eu falei, tá bom. Eu fiz uma proposta de ficar 1 ano na empresa. Eu ia todas as últimas sexta-feiras do mês. Eu ficava de manhã fazendo... Nossa, bem na sexta-feira ele No ia melhor conversar, dia. né? Tipo, sextou, só que não. Sexta-feira. Não era pós-expediente, não, né? Não, e era durante o expediente. E a família podia participar. Olha que Durante legal. a parte da manhã eu fazia os treinamentos e a parte da tarde eu fazia a consultoria. E foi. Só que daí, como eu fiz a proposta e eles aceitaram, eu tive que abrir uma empresa para questão de nota fiscal, de estar mais regular. Aí em 2016 eu abri essa empresa de educação financeira. E foi fluindo, E assim foi fluindo. E qual era o maior problema que você encontrava, assim, o problema em comum de todo mundo que estava ali?
Olha, eu falo que isso assim, nós estamos hoje na quinta-feira, acho que eu já vi uns 3 problemas essa semana sobre isso. É a escolha do padrão de vida errado. A pessoa escolhe errado o padrão de vida que ela... Escolhe assim, ela decide viver um padrão de vida errado do que realmente era recomendado para ela. E acaba que 1, 2, 3 meses se passam e a pessoa começa... O processo de endividamento demora-se anos para a pessoa se endividar muito. Uhum. Só que ela começa com a escolha errada do padrão de vida normalmente. E também é comum a escolha errada da casa. A pessoa compra a casa errada ou compra uma casa acima do que ela pode pagar e acaba que é um compromisso fixo que ela tem, daí a pessoa começa a se endividar, Seja financiamento, aluguel seja financiamento ou aluguel. construção. Porque tem várias consequências do imóvel, entre aspas, errado. Porque a pessoa vai estar no lugar errado, então aquela região proporciona um custo de vida mais caro. A pessoa mora ali, então tem que ter um carro melhor. E acaba que ela adota o padrão de vida, normalmente, da casa que ela mora. Entendi. E essa escolha é o que faz com que todo o padrão de vida da pessoa se eleve. E, consequentemente, a qualidade vai diminuindo ao longo do tempo. Seja da casa no bairro mais simples ou no bairro mais rico. Se a pessoa está além do que ela pode, ela vai buscar subir, é O isso? principal motivo é o padrão errado, é a escolha errada do padrão, tá? E muitas É um vezes padrão que não consegue sustentar. não consegue sustentar. Tá. Porque o que a pessoa vai tirar, eu até tive essa semana, tô tentando lembrar um caso que era, mas uma das opções era a pessoa realmente parar e descer um degrau. E descer um degrau, para quem já está num certo nível de endividamento, Emocionalmente é complicado. difícil, Socialmente. porque a pessoa assim, ela tem que escolher, ela tem que decidir, não, eu vou para uma casa inferior. Isso é muito difícil para a pessoa. Uhum. Eu vou para um carro inferior. E tem toda essa questão da sociedade, da família, e a pessoa acaba retardando-se o máximo possível para que não aconteça, só que daí a pessoa acaba não tendo mais qualidade. Porque a pessoa vira escrava dos bens dela, do patrimônio, e tira toda a qualidade de vida. Olha só. O dinheiro fica para pagar os patrimônios. Daí você tira a pizza no final de semana, e tirar a pizza no final de semana significa que daí você já não tem um momento mais de com a lazer, família. de convivência. E você começa a ter um processo, um efeito em cadeia que é muito ruim. Até a questão de saúde, né, que vocês trabalham, eu falo, uma pessoa que está bem ligada com a saúde, ela tem uma vida financeira normalmente equilibrada. Porque ela se preocupa com a saúde dela. Se ela se preocupa com a saúde, ela está se preocupando com o resto também. Olha que Porque legal. ela tem que ser porque para cuidar da saúde tem que ser disciplinado. Sim. Isso, da maneira que nós fazemos uma atitude, a gente faz normalmente quase todas. E quando a pessoa está bem motivada na parte da saúde, ela se alimenta bem, ela para de sair de extravasar no final de semana porque ela está focada na saúde dela, ela para de pedir comida de aplicativo porque ela tem que fazer o balanceamento da comida dela. E mostra que daí ela começa a pensar no futuro. São efeitos cascata, né? Uma coisa vai puxando a outra. Olha que legal. Então, normalmente, uma pessoa que é disciplinada com a saúde tende a também conseguir ser disciplinada com o dinheiro. E vice-versa. Pensa nas pessoas bem-sucedidas que você conhece. Uhum. Você, bem-sucedido, você imagina algumas pessoas. Okay. Não vale ser herdeiro. Não vai ser nesse caso. Bem-sucedidas de carreira, não somente financeiras. Mas que você fala assim, nossa, essa pessoa aqui é bem-sucedida. Provavelmente já tem saúde boa. Provavelmente já tem uma boa saúde. Porque a pessoa que tem um certo sucesso, é bem-sucedida, ela quer aproveitar a vida. E Sim. ela está disposta a cuidar da saúde para aproveitar a vida. E é uma pessoa que consegue abrir mão de momentos de agora, assim, prazeres, né? Prazeres momentâneos, para algo que vai chegar lá na frente. Então, talvez diminuir o padrão de vida agora, porque eu sei que eu vou reservar um dinheiro para lá para frente eu ter uma aposentadoria um pouco melhor. Perfeito. Então, é a mesma coisa da saúde. Consegue treinar todo dia, porque sabe que daqui 1 ano o corpo vai estar muito melhor, e não daqui 2 semanas, talvez, porque o erro que a gente vê é muito esse, imediatismo, né? Imediatismo. No estudo é a mesma coisa. O pessoal se desespera, porque vai chegando igual agora, nessa fase de vestibulares que eu tô, né, acompanhando os alunos nas portas dos vestibulares, bate o desespero do tipo, nossa, eu não estudei tudo, né? E aí você vai olhar, vai fazer análise do perfil, né, desse aluno, ele teve vários blocos, assim, de pouco estudo. E aí, no final, que foi se empenhar mais, aí fica mais difícil.
Então, também acredito que da mesma forma que tem essa disciplina para a saúde financeira relacionada com a saúde física, também com foco para estudos. Eu acho que está Imagina, eu sempre bastante brinco, ligado, né? Imagina, sabe? não sei o Diego, né? Vou falar por mim. Se eu soubesse que meu fim estivesse próximo, eu sei que eu vou morrer daqui a um mês. Eu não vou na academia esse próximo mês. Porque É um depósito no futuro, né? porque assim, eu não vou tirar a pele do frango, a gordura da picanha, porque eu sei que eu vou chegar aqui e acabou. Se você tivesse o limite ali Se tivesse de um um limite mês. bem definido. Mas a Por gente que eu não sabe, faço isso? Porque eu não acredito que vai chegar. Eu espero não chegar em breve o meu fim, só que daí eu quero chegar. Bem. Todo mundo se imagina velho com saúde e com dinheiro. Todo mundo se imagina velho e bem. Ninguém se imagina, não, quando eu for velho eu vou estar com dor nas costas, eu vou estar ruim, eu vou estar travado, eu vou estar duro. Todo mundo se imagina velho, com saúde, com dinheiro, bem, com bem. Com a cabeça boa também. Só com a cabeça boa, com saúde mental. Só que às vezes a gente acaba pecando no começo, a gente quer chegar lá, daquele jeito. Mas não quer fazer o exercício diário. Né? Você acha que, do mesmo jeito que você falou, tem um mês ali, né? Que você tem um limite ali. Você acha que muitas pessoas deixam de investir o dinheiro ou trabalhar o dinheiro por não acreditar que lá na frente vai ter... Com certeza. Eu vejo muita relação com essa parte. Também eu gosto muito de usar algumas analogias. Imagina que parte do seu dinheiro você pode receber, seu salário, você pode receber com madeira para queimar, o que você precisa aqui é somente lenha para se esquentar, ou você pode receber seu pagamento como mudas de planta ou sementes. Só que o que você precisa é se esquentar. Tá? O que esquenta é a madeira, é a lenha. Só que assim, se você consumir a lenha, você se esquentou e acabou. Só que se você plantar a mudinha, a semente, vai nascer um pé de lenha. Mas o que você faz? Você morre de frio até lá? E você vai morrer de frio. Então, é um pouco dosar isso. Você sabe que se você plantar aquilo ali, daqui 5 anos vai ter um pé de lenha que você vai poder cortar a hora que você precisar, emergência, e você vai utilizar. Então, saber o que eu preciso para agora e o que eu preciso reservar. Saber ter essa consciência. Ok, então agora eu preciso... Eu não gosto nem dos dois extremos. A pessoa que poupa demais e deixa de viver a vida, e a pessoa que acaba... Não que eu não gosto, né? Cada um pode fazer o que quiser. Mas a pessoa não que aconselha. acaba... Não aconselharia. A pessoa que vive sempre no limite da possibilidade. Eu também acho que quem vive no limite da possibilidade, qualquer imprevisto que vai acontecer... eu tenho um amigo que trabalha com seguro. Ele fala que merdas acontecem. E merdas acontecem. Seu pneu vai estourar do seu carro, a bateria vai arriar, vai ficar doente. E quando a gente vive sempre no limite da possibilidade, qualquer imprevisto que tenha, que vai acontecer um imprevisto, você acaba daí já extrapolando o seu limite. Daí começa a endividar, é um processo, começa o processo. Pensando nisso daí, alguém que não consegue, ou pelo menos até o momento não se organizou financeiramente, como que vai fazer? Qual que é o caminho? Precisa realmente anotar tudo, ficar presa ali a uma planilha, ou usar essa planilha, ou administrar com, você falou, equilíbrio, né? Para ter lá seus gastos no final de semana, ter esse momento de lazer. Por onde começa? Boa. Tem o novo Pai Rico, Pai Pobre, né, atual, é um livro chamado A Psicologia Financeira. Tá. E ele começa, na primeira página, tem uma frase que o seu comportamento, ele é muito mais importante que o seu conhecimento. Okay. Então, assim, por que eu tô falando isso daí? Não adianta a pessoa fazer planilhas se o comportamento financeiro dela não é bom. Eu tenho vários casos de conhecidos que não são expert na parte teórica, mas eles são muito bem sucedidos financeiramente por questão do conhecimento, do comportamento. Meus pais, eu falei, eles não falam de dinheiro, só que meus pais são bem financeiramente por causa do comportamento financeiro deles. Tá? Então, assim, para quem quer começar a melhorar a vida financeira, assim como a parte da saúde, é fazer a anamnese ali primária de falar assim, tá, da onde eu estou partindo? Um diagnóstico. Diagnóstico, porque muitas vezes fica na imaginação. Eu acho que eu ganho isso e sobra isso, e eu acho que meu custo é esse, então eu posso fazer essa compra ou não. Vai passando no cartão, vai... Mas nada não está no papel. O papel, eu gosto do papel que o papel não mente. O que a gente coloca no papel, ele não está mentindo, ele não é emocional. E daí é ali que você vai entender, tá, realmente, qual que é o seu salário, qual que é a sua despesa, o que você tem guardado, o que você tem devendo, qual que é o seu objetivo. E o papel vai falar assim, tá, isso aqui é o seu hoje.
Tá. E daí vai começar o planejamento financeiro. Aí fez esse cenário, esse diagnóstico, essa fotografia aí do atual. Aí começam as decisões, certo? Sim. O controle financeiro, eu sou bem cético também. Eu, Thiago, não anoto meus gastos. Tá? Eu não anoto quanto eu gastei de combustível esse mês, uma balinha que eu comprei, eu não anoto. Eu acho que as pessoas deveriam anotar. Depende da necessidade dela, sim. Tá? É igual pesar comida. A minha esposa pesa a comida dela. Porque ela tem que estar dentro daquele limite que foi estabelecido pro treinamento Sim. dela, pro nutricionista dela. Eu não peso minha comida, mas não é porque eu não peso que eu não acho que eu tô me Que alimentando você bem. não tá atento a isso, né? Você não vai ficar colocando também além do que Ah, você já sabe. Ou comendo errado. É, Tá? Então, eu já acho tem que uma noção. quando a gente certo? anota, faz o controle financeiro de anotar despesas e receitas, é porque eu realmente quero saber de onde vem e para onde vai o meu dinheiro. E o que fazer com aquilo, certo? Não, mas ainda não, porque o controle financeiro de despesas e receitas é apenas o retrovisor do seu carro. Você só anota o que você fez. Você Tá. nunca está pensando para frente. Então, controle financeiro, receita e despesa, você só anota a hora que você realizou. Então, ganhei, anotei. Gastei, anotei. Com isso, aí você vai fazer o planejamento. Sim. É igual o exame de sangue, que você faz para ver como você está aqui. Daqui para frente vai ser o tratamento que você vai ter. Então, depois que você conhece a realidade, aí que você vai entrar Tá. com o que você quer fazer. E o que você quer fazer, às vezes, vai ter que ser diminuir despesa, aumentar a receita, vender algo. Daí que você toma as ações. Então aí agora a gente entrou num ponto bastante interessante, porque você falou de fazer esse diagnóstico pensando assim, eu tenho um salário, tanto que eu ganho. E aí, a hora que viu que tá fora, ou quem no caso, por exemplo, nós somos autônomos, a gente não tem um salário, a gente tem que, né, fazer, ir atrás do dinheiro todo mês. Como que a gente faz quando a gente percebe que tá muito desnivelado? O que tá entrando e o que tá saindo? Tá, primeiro eu vou falar então do o que fazer depois que você fez o diagnóstico. Primeira atitude é pizza e um vinho, sentar a família. Ótimo. Sentar a família, porque daí ela vai discutir o que vai acontecer. Então, tem que ser uma boa reunião. Tem que ser uma boa reunião. A reunião de finanças tem que ser leve. Tem que ser leve. A reunião de finanças, eu brinco que você vai tomar seu vinho, vai comer sua pizza e no final você vai falar de dinheiro. Tá. Porque no começo, as decisões são quase nem... A maioria não são financeiras. Tá. É comportamento, é consenso, é combinado da família. E vai tirar a fome além de tudo, né? E vai comer. Mas é nessa hora que você vai... As decisões são bem simples do que você tem que fazer. Tá. Estou com a minha vida financeira além daquilo que eu posso, você só pode ter 3 opções. Ou você vai ganhar mais e vai suprir a sua despesa, você vai gastar menos, ou você vai ter que se desfazer dos seus patrimônios parcialmente para cobrir a despesa a mais que é além da receita. Sim. Então as decisões, assim, são as 3 possibilidades muito simples que você tem que fazer. Ou ganhar Elas mais... são simples, mas elas não são fáceis. Não são. Elas são simples assim. É isso, tem que fazer. É isso. Dependendo do nível de complexidade que a família tem, da realidade dela, às vezes é mais fácil ela ganhar R$500 a mais do que gastar R$500 a menos. Depende muito, assim, do nível de como está a vida financeira da pessoa. Quando a gente faz esse diagnóstico, só uma dica também, é separar dentro das despesas, principalmente, o que é desejo, o que é necessidade, o que é fixo, o que é variável. Então você vai ter 4 tipos de despesas. Desejo variável, desejo fixo. Necessidade variável, necessidade fixa. Quanto mais os seus gastos se concentram em necessidades fixas, pior tá. Porque quer dizer que você já cortou todo o resto. Então assim, você não tem gordura para queimar. Quando a gente fala de economizar, a gente sempre vai pensar no final de semana, na cervejinha, na saidinha, no restaurante, no lazer. Tá, só que tem gente que já tirou tudo isso. O que a pessoa tira é assim, ao invés de comprar um azeite, eu vou comprar um óleo. Ao invés de comprar uma carne de segunda, eu vou comprar uma de terceira. Aí é muito difícil, porque daí quando você fala pra pessoa assim, economiza R$500. Não dá, não tem aonde. Tirar de onde? Já tá com um padrão, então, né? nessa hora é legal você entender quais são os tipos de despesas, até para ver se você tem margem ou não para economizar. Tá. Vai ter que fazer. Mas nessa reunião, a decisão vai ser, vamos trabalhar mais? Vamos gastar menos? E é legal entender assim, todos nós passamos por algum momento que a gente vai ter que decidir isso. Dependendo do nível de estresse que for a decisão, ela tem que ser temporada. Ela tem que ser um projeto.
Então, por exemplo, Por enquanto, né? por enquanto, Nessa etapa. porque a vida financeira desajustada, se não for um projeto, vira um sofrimento. Do tipo assim, você tem uma vida que você está se restringindo a sair. Tá, se você sabe que você vai se restringir a sair, vai deixar de gastar em tudo, não vai comprar nenhuma roupa, não vai fazer nada de estética, mas por 3 meses, para você juntar o dinheiro que falta, aí você faz. Agora, se for eterno, você Aí não vira vai. sofrimento. Aí é sofrimento mesmo. Aí E vira aí é onde sofrimento. você fala, Já que já que eu estou assim, eu vou fazer só aquilo se ali. vive uma vez. E é engraçado, Esse é o né? problema. É engraçado porque, na verdade, a gente vive sempre, a gente só morre uma vez. É. A gente vive sempre, a gente vive todos os dias, a gente só morre uma vez. Olha, Mas nessa decisão é justamente isso aí, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar menos, ou vou vender isso, ou vou descer meu padrão para sim. definir. Essa parte é mais difícil, a hora que a família vai sentar e vai definir o que vai fazer. E é legal também, né, vamos tirar somente quem está endividado. Tem gente que não está só endividado, tem gente que só quer equalizar as contas ou pensar na prosperidade. E é legal nessa hora do casal, que eles vão falar assim, tá, qual que é o seu projeto esse ano? Eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um podcast, eu quero abrir mão dessa minha carreira para realizar minha outra carreira. E é legal porque cada casal tem o seu jeito de lidar com as finanças e não tem um certo ou errado. Tá? Mas é legal quando existe esse consenso até para um apoiar o outro nessa hora É o casal, né? do casal. Eu vou trabalhar de final de semana, tá? Então a esposa ou o esposo tem que ficar com as crianças. Não, então pode ser que aqui eu assuma a parte de mercado de casa. Mas é nessa hora das finanças, eu faço orçamento uma vez por ano, eu e minha esposa. Uma vez por ano a gente senta e a gente faz Toma um vinho, uma boa cerveja, jamais tequila, que tequila não vai dar Tequila certo. não dá Não vai dar certo. certo. Mas a gente faz uma vez por ano, e é ali que a gente define. Né? Quero fazer mestrado esse ano. Só que para isso, eu vou ter que fazer, esses dias aqui eu vou ter que estudar, você vai ter que ficar com as crianças. Não é só financeiro, né? O projeto, ele é todo, Não, né? todo mundo. De conhecimento, físico. Não, quero entrar numa academia, eu quero contratar um personal, quero estudar, quero viajar. Então, envolve muita coisa. Não é só o quanto custa, mas é o quanto... E o orçamento, ele não é só financeiro. É perfeito. Às vezes, Ele não é só dinheiro. Não. Ele é um custo emocional, dedicação. Eu tive um caso faz alguns anos já. Um profissional da área de saúde trabalha demais, que é o perfil deles, né, do pessoal da saúde trabalha muito. E nesse orçamento ele decidiu que ele abriu mão de uma carreira, de um cargo que ele tinha, para ficar com a família, na sexta-feira. Então, na sexta-feira, ele levava o filho na escola, buscava o filho na escola, levava Trabalhava o filho... muito nos outros dias, mas na sexta... Ele tinha... e muitas vezes, para esse tipo de pessoas, de perfil de cliente, eles trocam muita presença por presente. Quando você coloca presença, você não precisa mais do presente. Então, aquele dinheiro que você deixou de ganhar, ele é totalmente substituído pela presença. Então, você começa... e assim, foi numa discussão em família que eles decidiram, tá, eu vou largar a mão minha renda aqui, mas eu vou ficar em casa, eu vou dormir em casa, eu vou parar de fazer plantão à noite, tá, dia da semana. Então, assim, o orçamento, você vai falar também de finanças e de dinheiro, mas vai falar muito de escolha e de projeto do casal. Que tipo de vida que você quer levar, né? Muito legal. É o que você falou do comportamento, né? Tipo, essa parte é totalmente comportamental, não comportamental. é comportamental. Abrir mão de fazer plantão. Sabe quanto custa o plantão para abrir mão? E para quem é autônomo, como que verdade. faz? Quem é autônomo, infelizmente, é mais complicado. Né? Mas a vida financeira do autônomo ela tem que ser mais controlada, justamente porque é mais difícil a incerteza da renda. Porque a certeza do gasto você tem. Mas a incerteza da renda faz com que fique mais complexo. No final, assim, vamos supor números, que eu ganhe 60 mil reais por ano, 5 mil por mês, de forma CLT registradinho. E você ganha 60 mil por ano de forma variável. Às vezes é 10, às vezes é 2, às vezes é 8. A sua vida financeira tem que ser muito mais controlada que a minha, porque a minha é previsível. Daí, qual que é a escola que você vai pôr seu filho? Qual que é o padrão de carro que você vai ter? Qual que é o padrão de saída que você vai ter? É difícil porque não tem como você não pagar a escola esse mês. Não tem como você não pagar a sua prestação da sua casa esse mês. Só que vão ter meses que você vai ganhar pouco. Então, para quem tem renda variável, primeiro, também quem é CLT.
você tem que ter reserva financeira para suportar essa volatilidade. Se eu sei que eu vou ganhar 5 na média, só que tem mês que eu ganho 2, minha reserva financeira vai suprir nessa hora. Meus 3, que eu deixei de ganhar, eu vou tirar da reserva. Mas no mês seguinte que eu ganhar 8, volta os 3 para a reserva. Então, assim, exige muita disciplina nessa hora. Eu conheço muita gente que a reserva financeira é o crédito do cartão. É complexo. Aí tem 2 pontos. Um é ignorância e outro já é mau hábito mesmo. Já virou um estilo de Eu vida. já peguei várias pessoas que não sabem, isso é óbvio, mas não sabem que o limite não é dela. Porque se você pegar a conta em alguns bancos, aparece assim, seu saldo é de 6 mil. Eles já colocam lá como se Só fosse. que 1.000 é seu e 5 é limite. A pessoa usa aquele limite como se ela pensasse que fosse dela. E por ignorância, a pessoa pensa assim, não, é meu, eu posso usar. Eu falei, tá, mas é do banco. A hora que você pega o extrato bancário, você vê lá o IOF, encargos, multa, é absurdo. A pessoa, já vi casais que passaram anos e anos e anos usando o limite sem saber que não era deles aquele dinheiro. Daí é a parte ignorante, de falta de conhecimento. A outra parte é a escolha errada da vida, do estilo de vida. Porque se todos os meses ela vive no limite, então assim, é óbvio que você tá pagando por algo que você sabe que não é seu. Só que se ela faz, não, todos os meses, ela acaba o mês com limite de 5 mil reais negativo, tá, então assim, você cobre essa despesa e depois vai consumindo de novo. Tá, então assim, sugiro que você faça um empréstimo de 5 mil para não se endividar mais, porque o juros do cheque especial é altíssimo, mais 8, alto, 9, né? 10% ao mês. Então, se você fica todo mês 5 mil, você vai pagar uns 400 reais todos os meses de limite. Pô, então faz um empréstimo, mas faz um planejamento para você não entrar mais. E tira o limite. Né? Tira o limite. Se você não pode, você não compra. Você não consome. Então, essa é uma dica aí para quem quer sair da dívida. E para quem é autônomo, eu sugeriria primeiro ter uma reserva financeira para suportar essas oscilações. E também ele tem que escolher um padrão de vida baixo. Por causa da incerteza. Só que se você fizer bem feito a gestão financeira, um autônomo tem mais momentos de lazer, de extrapolar, do que quem é CLT. Porque como a pessoa sabe que ela ganha 5 mil, o gasto dela vai ser muito próximo dos 5 mil reais. Já se a pessoa faz o controle certinho e autônomo, a vida financeira dela vai ter um custo de 4 mil reais, por exemplo, vai ser abaixo. Ou seja, no final vai sobrar essa margem para ele viajar no final do ano, porque vive um pouco abaixo, então vai sobrar um dinheiro mais cedo ou mais tarde. Então, bem feito, às vezes o autônomo consegue usufruir desse dinheiro a mais que acaba vindo em alguma época do ano. Mas é mais complexo. Desse total de renda que a pessoa ganha 5 mil, quanto você sugere que ela tenha, tipo, guarde lá todo mês para ela... Boa. Para fazer essa reserva. Eu não gosto dessa resposta, mas depende muito até do momento da pessoa. Não faz sentido meus pais, com 60 e poucos anos, quase 70, guardar dinheiro, eles estão na época de usufruir do dinheiro que eles guardaram. Então, assim, eles não vão guardar nada de dinheiro. Eles têm que tirar, inclusive, da aplicação para viver. Quem está recém-formado, não tem família, não tem filho, não tem despesas, pode ser que seja um pouco mais. De praxe, de 10% a 15% é um valor legal. Se você guardar mais, você vai alcançar mais rápido a sua independência financeira. Aí é questão de dosar o que eu quero. Por exemplo, eu tive alguns casais que teve um aumento salarial muito rápido. E eles optaram assim, manter o padrão. Aí começaram a guardar 50% do salário. E para eles manterem o padrão que já estava legal. Então, mais um número legal eu gosto de 10% a 15%. Legal. Para a independência financeira. Não é para futuro. Não é para comprar o carro, não é para trocar o carro, não é para trocar a casa, não é para viajar no final do ano. É pensando na independência financeira. A pessoa recebe um pouquinho mais, já vai lá e troca o carro. É o mal dos 10 mil reais. A hora que a pessoa junta 10 mil reais, ela gasta em algum item que volta lá no começo. O mais difícil é o começo, não adianta. Se você fizer uma continha, para sair do zero e chegar no 100 mil, guardando R$1.000 por mês, se eu não me engano, demora 7 anos. Para você sair dos 900 e chegar no 1 milhão, demora 8 meses. Guardando o mesmo valor. O começo é o mais difícil, é a base, a mesma quantia no mesmo lugar. Mas o difícil é o começo. É você romper a barreira dos 10, dos 50, dos 100. Isso é o mais difícil, com certeza. E então, do 0 ao 100? Do 0 ao 100 demora... se você guardar R$1.000 por mês, colocar numa renda fixa, que hoje está rendendo próximo de 1%, você demora 7 anos para juntar o seu primeiro 100 mil. Só que daí, Diego, o que é legal?
Depois de 7 anos, aí que a magia acontece. Porque por 7 anos, se você parar daqui 7 anos, agora R$1.000 por mês por 7 anos, você vai ter um rendimento de R$1.000 até o resto da sua vida, basicamente. Então você fez o esforço por 7, só que você vai usufruir por 40 anos. Tudo que você fizer nesses 7 anos, você tem de rentabilidade. Se você parar de investir e começar a tirar. Eu ia falar dos 7 anos. Depois dos esforço. 7 anos. Tá. Porque até o 7º ano, você é o maior influenciador dos seus investimentos, do que você tem guardado. Depois do 7º ano, os seus investimentos é mais relevante do que você. Porque o seu investimento rende mais do que você coloca por mês. Se a gente colocar R$1.000 por mês por 7 anos, depois do 7º ano, o seu rendimento já é uns 1.100. E você está colocando 1.000. Então, no começo, os 1.000 é totalmente relevante. O seu R$1.000. Só que depois do 7º, cada mês que passa, o seu R$1.000 é menos relevante. E o que você tem aplicado é mais relevante do que você ali na aplicação. Se você mantém ali Entendi. aplicado, né? Se você mantiver. Então, assim, o difícil é você chegar nesse patamar do 7º ano. Dos 7 anos. E é engraçado que, assim, porque se você fizer o planejamento financeiro, né? Lá em cima é a independência financeira. Não, então eu tenho que guardar R$1.000 por mês por 20 anos. Pô, mas 20 anos é muito. Tá, o financiamento da sua casa é por 35. E você tá pagando. Então, assim, você pagar isso por 20 vai te garantir a sua independência financeira. Quem chega aqui em cima provavelmente não precisa mais do dinheiro. Por quê? O processo de independência financeira vai te dando a independência no caminho. Então você começa a alcançar lá, você já para de fazer aquele serviço que você não gosta e faz aquilo que você não gosta e faz aquilo que você gosta. Você já começa a ter um estilo de vida que provavelmente você, quando chegar lá na sua independência financeira, você já vive a vida que você quer. Nem depende mais do seu trabalho para viver. Né? Então é um caminho, eu sempre falo, aproveita essa caminhada. Aproveitar a caminhada da independência financeira não é você deixar para aproveitar a sua vida exatamente no dia que você alcançou seu 1 milhão. Alcancei meu 1 milhão, então vou pôr shortinho de pegar goiaba, vou ficar aqui em casa, vendo televisão o dia inteiro. Normalmente, o que você fez no dia anterior do seu 1 milhão vai ser exatamente o que você vai fazer no dia seguinte do 1 milhão. Porque você já alcançou essa caminhada da independência. Você tocou num ponto sobre... Essa construção ela é muito difícil. E às vezes no meio dessa construção vem outras questões, né? Se fosse só junto dinheiro e coloco lá, mas vem outras crises existenciais também. E eu trabalho com a transição de carreira. E eu vejo muita gente, eu mesmo passei por isso, né? Você passou por isso, que não se prepara nem emocionalmente, nem financeiramente para uma transição de carreira, né? Então, que dica que a gente pode dar para as pessoas que precisam tomar alguma decisão importante e se organizar ali financeiramente para isso, né, apoiar? Bom, eu tive um cliente muito legal, super adoro ele. Ele era caminhoneiro e ele tinha um propósito de vida de ser palestrante. Ele tinha um dom da oratória, né? Ele fala muito bem. E ele planejou essa transição. Né? Ele planejou sair do operacional do caminhão, ter alguém que fizesse o trabalho dele, e no final ele conseguiu ter 2, 3, 4 caminhões com 4 motoristas, e ele foi levar essa vida de palestrante. E é muito legal, assim, porque ele fala pro público dele, ele fala pro pessoal lá de chão de fábrica, e ele é muito legal. Por que eu tô falando dele? Ele planejou isso acontecer, e não aconteceu de uma hora para outra. Sim. Então, se você quer fazer essa transição, financeiramente você tem que estar preparado. Você também não pode jogar tudo a perder e colocar em risco a sua necessidade, a sua família, para uma transição. Então, para quem quer passar por uma transição dessa, por isso que eu falo que a independência é um caminho. Quando você começa a ter independência, você começa a deixar de fazer aos poucos aquilo que você não quer para aquilo que você quer. Até você chegar aqui em cima, você já está fazendo tudo o que você quer. Então, assim, para quem quer fazer a transição, prepare, né, esse momento e vai dosando. Então, eu quero ser pizzaiolo. Tá, então vai fazer de final de semana isso daí. E vai sentindo para ver se realmente você tem dom, se dá certo. Tem que ser um planejamento também. Tem que ser algo planejado. Não, que legal. Difícil não ser. Pode ser que seja, mas tem que ser planejado. Legal, né? Infelizmente o nosso tempo é curto. O papo ficou muito interessante, muito né? Bom. Eu acho que assim, pra gente ir fechando o assunto,
crenças sobre o dinheiro que as pessoas devem abandonar? Primeiro que ter dinheiro é pecado. Tem muita gente que acha errado a pessoa ter dinheiro, né? E a gente ouve, né? O dinheiro é a raiz de todo mal, é mais fácil passar um cabelo numa agulha do que entrar um rico no reino do céu. Tem várias crenças limitantes quanto a dinheiro. Só que a ideia é ou que para você ganhar alguém tem que perder, né? Você tem que explorar. Tem que explorar. E a gente tem muito essa cultura de, se a gente vê uma pessoa bem financeiramente sucedida, a gente não deseja normalmente o bem para ela. A gente fala assim, aquele cara ali, aquela pessoa deve ter feito algo errado, deve ser isso, deve ser aquilo ali. Então a gente tem muitas essas crenças. Não adianta, a gente faz aquilo que a gente imagina, que a gente pensa. Se você acha que é errado ter dinheiro, você nunca vai ter, né? Ou você vai se tornar aquilo que você acha. Então acho que a pessoa deveria abandonar essa crença que o dinheiro é errado, a pessoa que busca a condição financeira melhor, ela está prejudicando alguém. Eu sempre vejo assim, eu não idolatro o dinheiro. Eu entendo as possibilidades que o dinheiro pode me trazer e eu usufruo dessas possibilidades. Eu não acredito que eu vou levar comigo nada do que eu construí aqui, mas eu quero usufruir daquilo que eu construí. Então, a crença vai muito disso aí também, de você entender que você pode ter uma vida financeira boa e não é pecado, isso aí não é errado ter uma vida financeira boa. Mas é engraçado, mas tem muito esse conceito errado de crenças quanto a ter dinheiro. Né? E outra, eu só converto tempo com dinheiro. Dinheiro é só uma moeda de troca. Antigamente nós plantávamos banana, melancia, a gente trocava melancia por banana. Hoje a moeda de troca é o dinheiro. Mas querendo ou não, se fôssemos ainda vivendo na época do escambo, eu teria na verdade um acúmulo de matéria-prima que eu produzi. Né? Tem um acúmulo lá de melancia. E o acúmulo de dinheiro é o acúmulo do seu trabalho que você vai trocar com outros produtos e serviços. Do seu conhecimento, do seu tempo, da dedicação, né? Isso aí. É isso, né? Então, Thiago, compartilha pra gente aí uma mensagem, né? Que você deixa para quem vai assistir depois. Que vive nessa correria do dia a dia e precisa... E né? fala também como o pessoal te acha na rede social aí. Boa. Na questão da correria, é comum ver pessoas que vivem na correria ao ponto de deixar de lado a parte da saúde, a parte mental, a parte financeira, porque está sempre na correria. Eu falaria para a pessoa aproveitar a caminhada. Né? Já que você está correndo, aproveita o percurso percorrido, porque se você não aproveitar, vai chegar uma hora que você vai olhar para trás, você correu muito. Você vai olhar para trás e pensar, mas por onde que eu passei? Nem viu. Nem vi por onde eu passei. Observou. Não sabe nem para onde está correndo, né? Nem por onde está correndo, nem por quem passou, nem por onde passou por cima, nem quem estava do lado. E vai fazer falta, né? Eu acredito muito que se nós formos ter falta algum dia de algo, é de experiência, de momentos, é de pessoas, de relacionamentos. Então, assim, a vida vai ser corrida. Hoje em dia a vida é corrida. Mas usufrua da caminhada durante a corrida. E onde o pessoal te acha? Tem um Instagram, Thiago, L Souza, _. Ali vão ter o caminho para o WhatsApp, para o site. Então, Thiago L Souza, _. Ótimo. Quem precisar de uma consultoria financeira, estou à disposição. Isso aí. E é isso, mesmo na correria do dia a dia, a gente tem que escolher viver bem, com saúde, né, com qualidade. Então, muito obrigada. Se você conhece alguém que precisa dessa dica, que precisa saber disso, compartilha. E até o próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.